Quanto que custa a educação em São Paulo? 11 bi na cidade. Quanto custa a educação no estado? 56 bi. Porque eu tinha falado 200 e pouco é o total do bagulho. Quanto custa no país? Quase 1 tri. Os caras querem esse dinheiro. Quem é os caras que investem nisso aí? Banco Itaú. Pega o estatuto do MBL. Leia o MBL. O Tique não sei o que lá, que bancou o MBL, é o cara que agora, que era um Chicago Boss. Tic-tac, né? Que era o Chicago Boss, que agora é o cara do Bolsonaro da Fazenda. O cara, todo esse barato, em 1960, os caras foram no Chile, esse brasileiro tava lá fazendo merda. Ele agora tá assumindo o bagulho. Tá suave? Tá tranquilo. Então é isso. Eu acho que eu respondi, só fui com alguns caminhos. Sobre as leis lá, que o cara fala. Silverstone. Nome difícil. Eu acho que o que você falou é isso. O Fórum de Hip Hop tenta executar isso, mas é difícil, mano. Chamar os próximos. É difícil quando você não tem vínculo partidário. Quando você não tem vínculo, um monte de coisa. Tem umas disputas aí muito malucas que não leva a merda nenhuma. Mas tem que disputar. Tem que disputar. E aí você fala, irmão, nós fizemos um bagulho muito louco. Nós somos igual a vocês, assim. Não é que nós somos iguais a vocês. Nós somos nós mesmo. Não é de caô, não. É nós mesmo. Até 2014. Não, vamos lá. 2014, o orçamento da cidade de São Paulo para a área da cultura, 290 alguma coisa milhões. 2016 foi para 516 milhões. Sabe quem estava fazendo a discussão? Para distribuir para a periferia? Mexendo no orçamento, a área da cultura era isso. E agora está diminuindo. Hip hop, sabe quando a gente começou a discutir? Que os caras queriam falar, mano, vem com kit lanche para cima da gente não, tô passando fome nesse bagulho. Primeiro mês do semana de hip hop, 50 conto para cada, 400 contos, se eu não me engano. As pessoas participaram nem receberam porque não conseguiam ter os documentos CPF. Hoje nós estamos discutindo 21 milhões de reais. O governo começou a fazer umas paradas, comprou meio mundo aí, 5 milhões esse ano. Parece loucura, liga, nós falar isso. Mas é cara falando de periferia, falando que esse dinheiro tem que ir direto para a periferia. Não é para vir pra gente. Isso é muito louco, mas isso mostrou que nós podemos, se a gente quiser. E a gente tá vomitando isso toda hora para as pessoas. Só que a gente entende um monte de coisa, mas a gente pode se a gente quer. E aí, o conhecimento das leis, deixa eu falar para você. E aí, Helena Branco, agora vai doer um pouquinho, mas faz parte do bagulho. A Defensoria Pública publica um monte de texto sobre as leis. E dá aula, e dá não sei o que lá. Instituto Polis, dá aula, não sei o que lá. Ação educativa, e dá aula, não sei o que lá. Qual que é aquele outro lá que, mano, é muito louco. Os caras todas essas instituições são importantes, tá? Não, Sem-Pec é do Itaú, né? Sem-Pec e cabeça. Mas o outro lá que é... Não, tem aquele que fez o plano, que todo governo tem que colocar de São Paulo, que todo governo, me fugiu agora o nome, que todo governo tem que mostrar o plano plurianual. Nossa São Paulo. Aquele cara, eu tenho tanto olho pra ele, mano. O cara, eu falo, vai, porque não vou ler lá atrás, né? Era jovenzinho, como dizem aí. Aí você fala assim, ó, da hora a sua informação, vamos pra rua. Não, aí os movimentos. Eu falo, mano, que... Mas, informação elas têm. O que o fórum, o diferencial que a gente fez, e não tô na puxação de saco, não, é muito séria a parada, reconhecer. Como executar as leis. Tem lei pra tudo, igual o pessoal da universidade, vocês escreveram todos os problemas da sociedade, tá tudo lá, mas não sai de lá, não vai pra rua. Lei pra tudo que nós estamos falando aqui tem leis. Só que precisa de grupos lá, assim, ó, tem que executar, porque o orçamento é público, é tirado do bolso da gente. Esse trampo é muito difícil. É assim, ó, você tem que discutir uma lei, aí tem que mobilizar as pessoas para entender por que é importante aquele direito. Depois você tem que ir no parlamento. São 5 momentos. Eu tinha que escrever uma tese, isso não escrevi até agora, mas fico vomitando ela. E eu quero fazer o mestrado.
Aí depois você tem um momento que você tem que ir lá no parlamento, convencer os caras que foram eleitos, ó, você precisa votar. Aí você convenceu. Depois você tem outro momento que você tem que fazer o executivo, o governo, a prefeitura, etc. Colocar o dinheiro e executar. Depois tem outro momento, você precisa participar do que você brigou. Se você não participar, não vale a pena, você perdeu o teu tempo da tua vida. E aí outro momento, você tem que garantir a manutenção daquela lei. Sabe quanto tempo demora isso? Uma vida. Os caras vacilaram, o SUS está indo pro saco. Sabe por que o SUS e o ECA enchem o saco de todo mundo? Porque só os movimentos sociais garantiram isso. O restante das outras leis apareceu esses políticos iluminados. Entende como é punk o bagulho? Mas a gente tem que usar a estrutura que está aí. Nós temos que combater ela. E nós temos que sair desse caô das pessoas que não querem que a gente esteja nesse lugar. Porque um monte de gente fala para você, não, você está perdendo tempo, sai disso aí. Isso não dá dinheiro, irmão. Pode te criar possibilidade, se a gente for sério. A gente fala, não, vamos discutir sério. Porque eles ficam com o dinheiro. Esses caras só querem o dinheiro do bagulho, eles não querem saber de nada. E aí, trabalho informal. É o seguinte, quando as pessoas estão vendendo água na rua, um monte. Aí a pessoa bate lá na porta dessa empresa, ó, me dá emprego, ela não dá. Ela não tem responsabilidade nenhum com aquela pessoa. Todo mundo que está no trabalho informal, na verdade, é na informalidade. Eles vendem mercadoria de empresa. O cara não fabrica o torresmo, parça. O cara não fabrica água. Quem fabrica água é a Coca-Cola. O cara... Liga. Tudo que a gente acha que é muito doidão, é tão racional. E aí, não tem o trabalhador aqui. Não tem direito do trabalhador. E a gente fala trabalho informal. Trabalho informal o cão, parça. Faz parte do capital. São pessoas que estão lá e não vão receber. Aí ela vai ficar doente porque o trabalho adoece. Nós estamos numa fase do mundo do trabalho que adoece demais. Sabe o que vai acontecer? Vão morrer e tá suave. E não vai dar para morrer porque eles querem privatizar o cemitério. E aí, mano, a formação é coletiva mesmo. Só que, sabe o que é discutir o coletivo? Che Guevara morreu. Um monte de coletivo é difícil. Nós estamos no ápice do capital. O capital ele se desenvolve no século XV. Ele é uma revolução. Nós estamos no ápice disso, de todas as esferas. Tudo é capital. Não adianta, eu quero o meu, eu quero ter o dinheiro no meu bolso. Todo mundo pensa assim. Aí, só para eu ficar suave, onde que eu tomei um maior baque? É lógico, é tudo aprendizado. Paulo Freire. Quando eu estava dando oficina com o moleque, aí o moleque lá na biqueira. Que besteira. Aí o moleque fala pra mim assim, mano, eu tô indo trabalhar. Eu falei, parça, acabou tudo. Vocês estão aqui para ter informação para ir trabalhar. Essa lógica que está no seu cérebro, que te força, o moleque falou que está fazendo a mesma coisa. Como desconstruir isso? E aí, a droga é uma possibilidade do grande capitalista empregar no mundo inteiro, porque ele emprega... O que a gente acha muito louco, a esquina aqui, é no mundo inteiro. Só que nos Estados Unidos o cara vende droga e ganha dinheiro, faz fábrica, vira rapper, fica milionário. Liga, aqui no Brasil, quem fica com a grana não aparece. E esses caras são... São desembargadores, são juízes, eles não caguetam, porque se a gente pegar os irmãos das ruas, eles sabem que eles pagaram 1 milhão pro bagulho. Essa é a real, mano. A gente quer emitir pra quem? Dá muita grana. Pensa uma coisa, arroz. Para fabricar arroz, para vender arroz, você não tem que ter uma fazenda? Mano, tem maconha em tudo que é lugar, parça. E maconha é plantação, não é plantar, vou plantar maconha na minha casa. É distribuição em alta escala. Quem é dono desse bagulho? Sacas, o Aécio? Outra planta aí, mano. Tá, suave, eu só tô fazendo isso pra gente entender as questões do trabalho. E tudo é trabalho, é capital. Agora a gente precisa repensar coisas aí. Liga? E é difícil, sabe por quê? É nós que temos que fazer. É difícil. Mas tem que fazer, mano. Eu acho que, como você tá dizendo, Helena, tem avanços. O problema é que a gente avançou, mas não quis extrapolar, porque nosso problema é de 100%, 10% é pouco demais do bagulho. Mas tem avanços, certo? Esse seminário que a gente criou junto, era só para instigar, para a gente tentar fazer outras coisas. Vai ter que discutir política com os caras.
E política é isso, não é outra forma. E todo mundo é importante, todos. Suave, é isso. Eu consegui responder todo mundo? Perguntou? Tá tranquilo. O Will aqui sobre o que todo mundo trouxe e tal. A gente vai tentar voltar para alguns falarem, tá bom? A gente acho que tem alguns minutinhos. Pessoal, eu vou falar um pouco da perspectiva da defensoria, né? Da gente for pensar, como a professora Helena colocou, né? A gente está num cenário agora de retração mesmo dos direitos e garantias que a gente vinha avançando a passos lentos, não fomos consolidando efetivamente a política, como o Pirata colocou. Só que ao mesmo tempo a gente tem um arcabouço jurídico, né, de legislativo de leis que garantam e de políticas públicas que está aí ainda capengando, mas existe aí, tá em disputa, né? Nesse sentido, eu falo isso para inserir a questão da defensoria, né? Porque a defensoria ela é um órgão em São Paulo, ela só foi possível a partir da Constituição de 88, que previu o modelo público de assistência jurídica, porque a assistência jurídica, o acesso a um advogado, poder acessar o judiciário, as instâncias internacionais, é considerado um direito humano fundamental. Então isso, a partir da Constituição de 88, a gente teve isso estabelecido e no estado de São Paulo, a defensoria só foi implementada em 2006. Isso por pressão dos movimentos sociais, pressão política. Então, assim, é um órgão relativamente novo, assim, né, se a gente for pensar. Nesse sentido, a gente está nesse momento de políticas neoliberais, de desconstrução de garantias mínimas que a gente tinha. É um negócio como, para usar as palavras do Pirata, é muito louco o bagulho, porque assim, a gente vê atualmente o tipo de declaração do presidente eleito, do ministro da Educação, que eles são os estandartes máximos do liberalismo no Brasil, do neoliberalismo. Só que ao mesmo tempo a gente vê, porque se você vai estudar o que é o liberalismo, tu tem o liberalismo político, o liberalismo econômico. O liberalismo, se a gente for pensar por uma versão política, é menos Estado e mais sociedade. É a sociedade se articulando, pressionando para ter uma perspectiva capitalista, lógico, né? E ao mesmo tempo o presidente fala que quer acabar com todos os ativismos. Então, assim, é um anacronismo no discurso que a gente não sabe se isso é bom ou se é ruim. Uma das entrevistas do futuro ministro da Educação, ele falou que o jovem não precisa ir para a universidade porque tem muito jovem que quer empreender igual youtuber. A gente escuta os negócios dele falando, esse cara tá tirando essas ideias da onde, né? Assim, isso numa perspectiva de atuação assim, da Defensoria, ela é uma instituição que está aí, está sendo fortalecida, ela tem a garantia constitucional de ser uma instituição permanente, só que ela sofre ainda com os influxos de se não vai ter investimento, vai reduzir política, essas coisas todas, né? Só que ela é um mecanismo que está lá previsto constitucionalmente como ela é uma expressão, instrumento do regime democrático. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ela está a serviço dos cidadãos, ela está a serviço da população, né? E o objetivo desse tipo de evento que a gente faz é justamente isso. Essa articulação política, essa mobilização de base, isso aí foge completamente do escopo de atuação da Defensoria. A gente não tem condição de fazer essa mobilização, a gente tem condição de participar, estar junto, né? E esse é o objetivo principal desse tipo de evento. Da mesma forma, essa demanda por educação em direitos, por produzir conteúdo informativo, sair da Torre de Marfim, do sistema de justiça e ir para a periferia, tá na base, também é uma função da Defensoria. A gente pretende, com esse tipo de evento, proporcionar isso cada vez mais. Para dar mais concretude, assim, para a gente não ficar pensando no plano abstrato, o que a gente precisa da população que está mobilizada, está organizada, está combatendo aí os retrocessos da política pública, a precariedade da execução de política prevista. Para a gente atuar, a gente tem tanto a possibilidade de atuar judicialmente como extrajudicialmente. Extrajudicialmente a gente aciona o poder público responsável administrativamente para falar, e aí, por que não está cumprindo, tem essa previsão, por que não está executando isso e isso dessa forma. Só que assim, por mais que a gente tenha prerrogativa para fazer isso,
para fazer isso de forma qualificada, a gente precisa da presença da população que está na base ali, como o Nando foi pesquisar a política de educação que está sendo implementada no território mesmo, a precariedade, tá, a política tem a previsão no papel, mas não está sendo executada daquele jeito, então está gastando recurso público para prestar a política de forma ineficiente. A gente precisa assim, do apoio da sociedade para conseguir montar os casos de maneira qualificada para levar isso para frente, tanto judicialmente quanto extrajudicialmente, montar termo de ajustamento de conduta, processar o administrador público, todas essas coisas, né? E acionar outros órgãos, o Ministério Público, tudo. Então, assim, é essa parceria que a gente precisa. O fundamental é que a Defensoria, por mais que tenha essa iniciativa de ser proativa, tá, ser permeada aos anseios da sociedade, a gente fundamentalmente precisa ser demandado e ser demandado de forma qualificada. Assim, não é chegar e falar, tá lá no artigo 6º que eu tenho direito à moradia. Só que aí, assim, o que está na Constituição, o pessoal fala que é direito, que tem que ser auto-executável, tudo, só que a gente precisa montar os casos, aqui a gente participa, tem os movimentos de moradia que atuam na Defensoria, movimentos de população em situação de rua, movimento da população LGBTI, que também participa, assim, a gente tenta organizar dessa forma. Para encaminhar, para deixar o pessoal, um negócio, a gente pensar como que pode a sociedade civil se apropriar desse instrumento que é a Defensoria, né, a população organizada, se apropriar desse instrumento que é a Defensoria para fazer avançar essas coisas e estar junto para tentar barrar esse tipo de retrocesso, esse tipo de desconstrução das políticas, de coisas que nem foram implementadas efetivamente, né? A própria questão da juventude, a gente tem o Estatuto da Juventude, tem princípios, diretrizes, distribui competências, organiza, aí a gente vai ver lá tá a previsão dos conselhos municipais, conselhos estaduais, conselhos federais, assim, a gente sabe, tem a previsão, só que como isso funciona? A gente como instituição, e isso não é só para a Defensoria não, serve para o Ministério Público também. Eles não têm uma pessoa do órgão lá dentro, que são os responsáveis por fiscalizar, o Ministério Público é o fiscal da lei, só que se eles não forem não tiver essa organização social para levar esse tipo de questionamento para ele, as coisas não andam mesmo. Então, assim, a sociedade não pode se desmobilizar, ninguém solta a mão de ninguém, e contar com esse tipo de parceiro institucional, como é a Defensoria Pública. Assim, é isso que a gente intenta com esse tipo de atividade. Tá bom, pessoal? Obrigado. A gente tem alguns minutos, vamos abrir para mais duas, pelo menos, pode ser? Mais duas perguntas, comentário, para a gente tentar aproveitar o tempo e para quem quiser falar, estava pensando em alguma coisa, mais rápido, por favor. Vem aqui, por favor. É uma pergunta assim. Espera um pouquinho, deixa eu levar pelo menos. É que a gente está junto, você vai ajudar a gente se você vier aqui. Olha lá, coragem. Por favor, coragem. por favor. Você faz parte, é importante você estar aqui. Obrigado. Boa noite, meu nome é Jaqueline. E eu tenho uma pergunta, porque meu filho tem 6 anos e aí ele fala que na escola dele cantam o hino nacional. Isso tem uma lei assim, muito antiga, eu acho, que fala que tem que tocar o hino nacional na escola. Ele fala também que toca uma música evangélica de Deus. E aí eu queria saber qual é o aparato jurídico para fazer valer a questão do Estado laico na escola. E aí também tem outro caso no meu bairro, que tem uma professora que ora com as crianças na sala de aula. E aí eu queria saber a qual meio recorrer para tentar articular, não sei se é possível. Era isso. Coisa básica. Obrigada. Mais alguém? Aí a gente já parte para encerrar e o pessoal... Mais alguém quer falar? Quer comentar? Perguntar? Não? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? É isso. Quem começa? Vamos começar então. Sobre a questão da religião, é o seguinte, a escola ela é laica, né? Então, existem já escolas confessionais que são as privadas, mas a escola pública ela é laica. Ou seja, na verdade, todo órgão público é laico. Então, você chega no lugar e às vezes vê já lá aquela cruz lá do Jesus
branco que nem deveria ser branco porque ele nasceu em lugares que não dá para ser branco, né? Então, isso já é uma violação da laicidade. Qualquer órgão público não pode ter. E também qualquer pessoa pode pedir para tirar aquele Jesus Cristo lá, aquele crucifixo de lá também. É que como o país é majoritariamente cristão e adeptos ao cristianismo, então as pessoas não questionam e não faz valer o dinheiro, é o direito, é aquilo que o Will estava falando aqui. Nós temos que materializar as situações de opressão e negligência, né? Nós temos que fazer valer a lei, nós, não o órgão opressor. Então, se a escola, né, está obrigando a cantar o hino, não se pode obrigar a cantar o hino. Nem eu canto, eu sou professor de sociologia. Quando tem aquela patifaria, depende do lugar, eu fico sentado, aí quando eu estou na condição de professor, eu fico de pé e de boca calada. E não canta a Babilônia do hino nacional brasileiro, que eu sou africano na diáspora, né? E o Brasil me escravizou e me ferrou, na verdade. Então, escravizou os nossos ancestrais. Então, não dá para compactuar com isso. Então, somente em épocas cívicas que pode ter. E aí você precisa pedir na escola o regimento interno da escola e dar uma olhada. Agora, a questão religiosa já se constitui como que se fala? Violação do direito à crença religiosa. Porque lá o artigo 16 do Estatuto já estabelece que crianças e adolescentes, né, têm o direito e a liberdade de ter as suas crenças religiosas. E como não existe oração ecumênica, qualquer oração ou reza que tiver no ambiente laico está violando o direito de crença dos outros, né? E até de quem não tem a crença. Então esse fato tem que ser noticiado, né? Primeiro vai lá e reclama formalmente com a diretora, faz uma petição pedindo para parar com isso e depois notifica a diretoria de ensino. E se continuar, vai no Ministério Público e noticia porque o servidor público aí está cometendo um crime. Está violando os direitos da criança e adolescente, está cometendo um crime religioso contra as demais religiões, porque está professando ou o catolicismo ou o protestantismo. E nós sabemos que o mundo é constituído por várias, né, religiões e religiosidades. Então está ofendendo o direito de crença religiosa dos demais que não têm a mesma crença religiosa. Então, e em último caso também conselho tutelar, então tem que fazer todo esse trabalho, né? Na democracia, pessoal, é assim, nós temos que pôr a cara à mostra, pôr a cara para debater. Não dá para esperar vir alguém fazer por nós. Não tem como. Nós somos o sujeito da história. Como Marx fala, o ser humano age. E nessa ação ele produziu a própria vida. Produziu materialmente a si e a própria vida e construiu o mundo. Então, dentro dessa lógica da cidadania, nós temos que fazer isso. Só para encerrar, eu queria falar uma coisa que é muito importante nós entendermos. Aí já agora, passando mais para o plano mais político. Pessoal, existem movimentos, né, que disputam o poder e o controle da sociedade. Nós não podemos tirar isso da cabeça. Ocorre que desde 1978, 79 e 80, que foram os anos das grandes greves, né? Então nós tivemos o setor mais hegemônico voltado aos trabalhadores no campo de organização da política. Principalmente sobre as questões depois que pautaram a Constituição Federal e tudo mais. E também era uma época que até os mais à direita estavam unidos com os mais de esquerda para poder derrotar a ditadura militar. E aí parecia que toda a mobilização era mais voltada para o progressista ou de esquerda. Ultimamente, quando a burguesia conservadora ficou fora do poder de Estado,
eles perceberam que poderia chegar aí, que talvez o partido não saísse mais do governo por suas políticas mais voltadas para o campo social, então começaram a romper o Pacto de 80, que possibilitou a Constituição Federal. E aí surgiram os movimentos de direita que nós precisamos entender. O MBL, o Escola Sem Partido, o Vem Pra Rua, né? São todos movimentos de direita que estão capitaneando e ligados com o Partido Democrata, né? O DEM, que se diz democrata, o antigo PFL, e também com os organismos, né, financeiro internacional do grande capital e com as igrejas protestantes que também estão ligadas com o grande capital e com o tráfico de drogas aqui, né, com os crimes organizados aqui no Brasil. Então eles também estão disputando aí o Estado, e nessa perspectiva eles vão pautando legalmente, dentro daquilo que está previsto nesse Estado democrático de direito, a implementação de suas ideologias políticas. Então, em vez de ficarmos desalentados, nós temos que nos organizar e entender e fazer o contraponto e lutar. Não adianta ficar em casa, não adianta ficar jogando milho aos pombos. Eu acredito que nós só vamos barrar esse conservadorismo, né, a partir do momento que nós ganharmos as ruas, começar a se mobilizar, a se manifestar e fazer a luta política. Caso contrário, nós vamos ficar no muro da lamentação, que nem professor. O professor reclama lá na sala do professor, depois não tem coragem de fazer enfrentamento. O professor da rede estadual é bem assim. Então eu acho que a gente precisa entender esse modelo político, que ele é um modelo político em construção. A democracia abre campo para várias tendências. Os militares e conservadores perceberam que também podem, né, ocupar os cargos e o poder público a partir, né, das eleições, direcionar suas ideologias, e eles estão fazendo as alianças. E aí nós que somos do campo democrático popular, nós vamos ter que pensar como é que nós vamos enfrentar, como é que nós vamos lutar contra isso. E nos organizar conjuntamente. Vocês podem seguir comentando ou respondendo, mas a gente parte para as considerações finais, tá bom? Então, é que essa resposta da pergunta, acho que o Nando, professor da rede pública, né? Agora, agradecer ao grupo de pesquisa em psicanálise e juventude da Escola de Artes, Ciências e Humanas da Universidade de São Paulo, cujo a Priscila Coura e a Cíntia são as pessoas que fizeram parceria com o Fórum de Hip Hop, junto com a Defensoria Pública, para a elaboração do seminário. E agradecer a vocês também por participarem. Depois vai ser enviado, acho que está os dados, depois vai ser enviado por e-mail certificado. E na próxima, se vocês estiverem antenados, é só falar com a gente, ou entre em contato pela página, pode falar também o pessoal do grupo da USP também, para quem for de lá também criar a situação lá por dentro. E agradecer a todos, eu acho que é isso. Não, também adorei a resposta do Nando, aprendi aqui, mas acho que só para ressaltar uma coisa, que acho que é isso, né? Esse momento que a gente está vivendo é isso. Cada ato que a gente fizer, cada posição que a gente tomar, vai ter um significado político, né? Então, como mãe de uma criança de 6 anos, a gente pode fazer alguma coisa que será importante, porque eu também fico impressionado com a força, né, o Nando tem razão de salientar que a direita se organizou e tem força social hoje e organização, mas também acho bacana a gente ver, na mesma linha que ele falou, não vamos ficar desalentados, não podemos ficar, porque também é bacana ver que há reações, né? Eu não sei se vocês viram, teve uma escola onde houve pais reclamando lá no Rio de Janeiro, né? Uma escola privada, se não me engano. Mas aí teve a reação dos outros pais que foram defender a posição da escola.
Teve um professor de uma escola pública no Ceará que foi suspenso, porque e quando ele voltou, os alunos fizeram uma recepção e apoio a ele. Então, lembrar que é isso, que nós também somos muitos, nós também temos força, e cada postura, cada atitude, cada posicionamento que a gente puder fazer nesse momento vai ser importante e vai ser fundamental, e a gente tem sim que ter essa perspectiva de continuar na defesa daquilo que a gente conquistou e além, né? Porque a gente ainda tem muito caminho para fazer na superação das desigualdades, para a garantia dos direitos, para tentar fazer com que esse país seja mais justo, mais igual e mais solidário, né? Então, é isso. Eu agradeço a oportunidade que vocês me deram. Não faz muito tempo que eu voltei para São Paulo, é muito bacana reencontrar a possibilidade de conversar e juntar força com os amigos, mesmo que sejamos de idades tão diferentes. Porque essa é uma das outras solidariedades, é a solidariedade intergeracional, né? Do que a gente também pode praticar e faz bem. Então, obrigado e boa noite. Eu gostaria de salientar só uma questão. Nós precisamos entender essa atual juventude. Que a juventude, se pegarmos a questão da idade, é lá do final da década de 90. Como é que nós vamos lidar, nós que somos os adultos, lidar com a juventude? Porque a gente fica responsabilizando a juventude, culpando a juventude, né? E aí fala que não tem mais perspectiva e nada. E estamos em momentos, contextos históricos totalmente diferentes. E nós que somos de outra geração, né, que estava em outro contexto, nós temos que ser aliado a essa juventude e possibilitar, né, na medida do possível, que foi interessante para essa juventude, né, colaborar com o nosso aprendizado. Mas que essa juventude já traz um aprendizado, que a gente não vai ficar formando ninguém, impondo nada a ninguém. Agora, o que nós podemos contribuir e aprender também, né? E aprendendo muito com a juventude. É o que eu faço todo dia. Eu aprendo muito com meus educandos em sala de aula, né, com o pessoal do FIC que está aqui, dos educadores sociais, e a gente vai se remodelando e se rejuvenescendo também, né, na relação com essa juventude. Obrigado, Helena Bramo, Nano Comunista, Rapper Pirata. O Will tem uma palavrinha pra gente encerrar, tá bom? Agradecer, professor Nando, professora Helena. Obrigado, pessoal, pela participação. E a gente encerra o seminário. Só um detalhe burocrático: a gente, para entregar os certificados, a gente encaminha por e-mail, porque precisa contar as listas de participação, tudo. Aí quem quiser o seminário impresso, o certificado impresso em forma de diplominha, vai ter que vir retirar depois, tá bom? Aí eu mando e-mail para todo mundo que participou, confirmando quando pode vir retirar tudo, ou se a pessoa quiser pode imprimir o digital mesmo, tá bom? Obrigado, pessoal.